Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que agregam valor. Para que tudo seja melhor sempre, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, estou aqui com a psicopedagoga Camila, né? Acertei o nome porque é o nome da outra ali, né? Fica fácil, né? Aí, vamos falar de psicomotricidade. Psicomotricidade. Do corpo fala. Eu conheci o Pierre Weiler, pessoalmente. Né? Foi uma das maiores aquisições para o meu conhecimento e para a minha vida, a experiência que eu tive com ele. Né? Fiz um módulo da Unipaz com ele, um fim de semana, e conheci realmente um ser humano diferenciado. E aí o corpo fala mesmo. O corpo fala. Não tem jeito. Mas aqui vamos conversar sobre isso, sobre muitas outras coisas aqui hoje, tá bom? Fique tranquila, você é bem-vindo aqui. Gratidão. Tá? Pode começar, Thaís. Saúde a nossa entrevistada. Camila, prazer conhecê-la. É sempre bom ter assuntos diferentes aqui. Eu acho que o nosso programa ele tem construído ao longo desses anos trazer a melhor informação à sociedade civil. E já comentei isso com o Benito, não gosto muito de falar, mas eu vou comentar hoje, já que o corpo fala, então eu vou comentar isso, porque eu acho uma coisa interessante, porque o Benito está há 20 anos aqui, né, sempre fazendo esse programa. 21, ganhando a sua maioridade aí, plena, e eu vejo que muitos dos demais programas que eu pouco assisto, né, muitas coisas são copiadas das ideias que ele tem e faz há muitos anos, e mesmo assim ele consegue manter por tanto tempo, né, esse espaço, essa distribuição de informação, sempre um passo à frente de outros canais que às vezes tem muito recurso, tem muitas pessoas especializadas, mas mesmo assim não tem a sacada que às vezes ele tem. Então isso realmente um privilégio, é um diferencial. Ele realmente é uma pessoa que traz esses starts assim, que eu acho muito bacana. Eu não gosto muito de falar, porque sendo esposa é uma coisa que, puxa saco, não, mas eu não sou puxa saco, e muito pelo contrário, eu sempre faço mais críticas do que qualquer elogio, mas eu acho legal, eu achei bacana comentar sobre isso. Então, eu agradeço a sua presença aqui, vamos falar um pouquinho o que é essa história do Corpo Fala, né? Aprender. E a vocês de casa agradeço por estarmos mais um dia juntos, né? Não me esqueçam de curtir, compartilhar nossa página no Facebook, Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube e aproveita e passe esse programa aqui para várias pessoas para aprender mais um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema interessante que vamos abordar hoje aqui no Conteúdo Amazônia. Perfeito. Camila, sua amiga. Minha querida Xará, minha psicoterapeuta, amiga. Eu conheci a Camila no grupo da Associação Filhas do Boto Nunca Mais, que é uma associação maravilhosa. Thaís gosta desse povo também. Anne, um beijo. E assim, uma associação que trabalha muito com mulheres, e a Camila entrou para somar. Foi aí que eu conheci a Camila. Depois aprofundei a minha intimidade com a Camila, ela trabalhando comigo em relação ao meu corpo, em relação a melhorar a minha qualidade de vida. Eu só tenho a agradecer, e eu gostaria que o teu conhecimento chegasse a outras pessoas, porque você tem um trabalho maravilhoso, não só nessa área, você tem outros trabalhos, mas isso fica para outras conversas. Mas seja bem-vinda.
Gratidão. Bom, eu me sinto bem feliz, bem honrada de estar participando. Já assisti várias vezes o programa. Gosto muito da entrada quando vocês fazem essas orações, porque eu acho que na vida, se a gente não tiver firmeza e realinhamento energético, nada chega. E Deus, ele é o princípio de tudo que existe. E muitas pessoas, quando chegam até a mim, a primeira coisa que eu falo é: você tem que orar. Você tem que ir atrás de Deus. Você tem que buscar dentro daquilo que é a sua energia para você ter firmeza. E aí a gente começa a fazer o desmembramento dessa situação. Geralmente são mães que chegam com crianças que têm algum tipo de transtorno e a gente precisa fazer um realinhamento primeiro na mãe para depois fazer na criança, né? Então, a psicomotricidade, ela vem transformar o corpo. E é difícil para uma mãe hoje em dia, um pai, falar que ele tem um filho que tem algum tipo de... Eu falo que algum tipo de situação que ele precisa se aprofundar e resolver. Eu não gosto de falar que alguém tem defeito, que tem transtorno, porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa que precisa resolver. Então, quando elas chegam e a gente vai conversar, eu falo: mãe, não se culpe, tudo na vida tem um porquê. Então, vamos procurar o porquê e dar a solução, porque a gente tem que ter solução na vida. Se a gente ficar só se indagando, falando que a gente é o coitado, a gente não resolve nada. Então, eu sempre busco a solução na situação. Então, com a psicomotricidade, eu mesmo, Camila, aprendi. Meus professores foram todos professores de fora, até internacional também. Eu acho que aqui em Porto Velho eu sou a única pedagoga psicomotricista. Eu trabalho dentro do meu espaço, né, que tem um espaço holístico. Então, lá dentro do espaço eu trabalho com isso, com essas crianças. Geralmente são crianças que estão com muitos problemas emocionais, advindos dos pais desde a gravidez. Então, eles estão extremamente ansiosos, nervosos, chateados, cansados de brigas, discussões, ou se sentir rejeitado, porque tem muitos pais que não querem essa criança. Então, a gente começa a desenvolver ela através do brincar. Então, a gente começa a brincar, começa a conversar, e aí ela vai trazendo em desenhos. Na maioria das coisas, gente, está no desenho. Olha o desenho dos filhos de vocês. O desenho fala muito, porque a criança ela não sabe se expressar. Então, ela vem com as cores e vem com os desenhos. É cada desenho que eu já peguei que é difícil. Então, durante esse percurso, a gente vai entendendo o quanto essa criança ela está machucada e ela não deveria estar, porque ela é uma criança. E quando a gente pega um adolescente, que ele começa a chorar e dizer que ninguém entende ele, que ele quer se matar, e nós estamos vivendo uma época que as crianças hoje, já são com 10 anos, já são adolescentes, menina com 9 anos já está tendo menstruação. E com 12 anos eles já estão tendo essas vidas sexuais ativas, né, onde eles já estão tendo esses pensamentos e tudo. E aí eu tenho que regredir um pouquinho, mas eu não posso deixar de desenvolver o que já existe, né? Então é muita internet, é muita informação. Aí tia, mas eu vi não sei o quê. Fala: menina, te acalma aqui, menina, vamos conversar. E eu falo isso porque eu tenho uma filha de 10 anos. E a minha filha é muito desenvolvida. E as meninas, eu acho que elas têm essa tendência a dar um salto muito grande, né? Com 10 anos é uma criança, é um bebê, mas elas dão um pulo assim. E aí a questão hormonal também influencia, né? Eu acho que elas não estão preparadas para a mudança de menina para uma mocinha. E aí vem toda aquela carga que ela também tem que trabalhar para entender o que está acontecendo com ela. E as escolas, elas são formadoras de português, matemática, história e geografia e todos os conteúdos. Elas não são formadoras de família nem sexualidade, mas deveria. Sabe por quê, meus irmãos? Eu vou falar por quê. A maioria das pessoas que são abusadas são por tios, pais, né? São por pessoas da família, são amigos, são vizinhos. Então, se na escola ela entende que aquilo lá que estão fazendo na casa dela é errado, ela vai saber falar. E na maioria delas que chegam na psicomotricidade é por isso. E os traumas, quando isso acontece na idade né, de formação, é traumático para o resto da vida, né? Ela vai ter que carregar isso para o resto da vida. Então, concordo com você em número, gênero e grau que
a escola também precisa se apropriar do assunto, entender como explicar isso de uma forma lúdica para que ela diga aqui não, né? Então, Meu corpo é um templo, né? o meu corpo é meu, é minha propriedade e nele eu toco. Isso é verdade. Eu acho que eu sou traumatizado de criança. Eu tenho trauma de lavar louça Misericórdia. e lavar banheiro também. Por isso que eu entendo o André, meu filho. Mas a mãe dele não entende. Mas é bom. Ah, mas eu não faço. Eu peguei uma raiva disso, eu lavar um prato. Mas eu não faço meu filho lavar rejunte com a escova de dente. Ah, não, mas a minha tia fazia. Então eu sei que não funciona. Misericórdia, hein? Tá, e deixa eu Pra chamar. deixar limpinho. Era pra ficar bem limpinho, né? Eu vou chamar só a vinheta e vou te entregar pra Camila aqui, tá? Só um pouquinho. Me dá a vinheta aí, Eudes, por favor. Bom, vamos lá. Camila. Fale um trauma. Não, meu trauma é louça suja e banheiro. Camila pra Camila. É de mulher para Eu sempre mulher. É de trabalhei pra Camila. pagar quem faça isso, porque a louça quem me deixou traumatizado foi minha mãe e o banheiro foi minha tia. Então, Misericórdia. eu vou te falar. Camila, à vontade. Camila, em relação ao corpo fala, né? A gente sabe que as nossas crianças, nossos adolescentes acabam respondendo de alguma maneira que mesmo você falou, né? Uhum. E como é que nós, pais, podemos identificar isso em casa, né? Uma orientação para que um pai ou uma mãe veja o comportamento do seu filho, veja que não está normal, está atípico, alguma coisa pode estar acontecendo, até para procurar ajuda, para ajudar o seu filho, porque às vezes nós, pais, achamos que sabemos de tudo, né? E às vezes, isso é normal. Às vezes não é normal. A gente precisa procurar ajuda, a gente precisa entender os nossos filhos, fazer com que eles nos entendam, porque também ser pai não é fácil. São tomadas de decisões diárias bem complicadas. Educar um filho, às vezes, não é sempre dizer sim, é dizer não. Às vezes o menino sai emburrado, chateado, você tem que ficar, respirar, né, contar até 10, esperar ele entender, fazer ele entender. Então, quais seriam assim as dicas, as orientações que um pai ou uma mãe pode, no seu ambiente familiar, perceber a alteração de comportamento do seu filho? Boa pergunta. Bora. Bom, vamos por fases, né? Um bebezinho, por exemplo, quando ele começa a chorar do nada, tudo ele chora, algo aconteceu onde ele estava, às vezes é na creche. Então, a primeira coisa, a mãe tem sempre que estar olhando o corpo da criança, se tem mordida, se tem arranhão, se tem alguma parte que está vermelha, né? E esse choro que vem latente, se não for físico, ele é energético ou advindo de alguma situação que ele viu. Porque o bebê, o único jeito dele demonstrar que aconteceu algo é chorando, ou ele começa a parar de chorar, parar de comer. Então, você ali já percebe que algo aconteceu com seu filho. Às vezes, ele vê uma situação acontecer dentro da creche que traumatiza. Às vezes, um grito da mãe traumatiza o filho. Tem criança que não fala por causa do grito. Coitado é muito incrível. Dos meus filhos. Não, mas não estou julgando. Não, é porque tem mãe que não Só só observa. grita. Tem mãe que grita e grita. Eu conheço uma mãe que ela gritava tanto com a menina, hoje ela tem 6 anos. Ela falava, depois disso ela parou de falar, porque a mãe grita 24 horas com a criança, mas porque o pai deixou, a mãe ela desconta no filho. Então, assim, isso existe um trauma, existe um porquê, né? E isso é na infância menor. Vamos para criança de 3 a 5 anos. Na escolinha,
eles começam a ter essa sexualidade. É normal porque eles estão descobrindo o corpo. Então, às vezes, eles vão para o banheiro e pode acontecer alguma situação que ele não conte para a mãe em casa. Ou então a professora grita, ou então a professora briga. Não estou falando mal dos professores, tá, gente? Já para deixar aqui. Existem situações. E aí ele chega em casa e se sente mal, cansado, triste, não quer ir para a escola. Alguma coisa está acontecendo. Onde eu levo? No psicólogo, levo num psicopedagogo, levo no médico, porque não é normal. Criança dos 6 aos 10, aí eles já estão afirmados que eles gostam. Tipo assim, com quem eles brincam, os grupos deles, aí começa os bullying. Aí o negócio pega, porque é o trauma maior essa idade aí. E junta com o porquê? Hã? E junta com o porquê? E as junta. Perguntas. Por pros que, pais, mãe, né? fulano, não sei o quê? Aí também tem muita separação nessas épocas. Então, tem muita criança que passa por fases difíceis nessa época. Ela não consegue estudar. Se a mãe tem um segundo filho, tem a geração do trauma nessas crianças, porque elas se sentem únicas, depois aparece um segundo. E aí eles começam a falar, tem criança aqui na sala, fala. E aí em casa ele não fala nada. Aí em casa ele fala, na escola não fala nada. Então, é por isso que você, pai, tem que ir na reunião da escola. Não deixe de ir, porque a professora ela vai falar algo que só ela sabe, porque ela passa quase o dia inteiro com o teu filho. Então, ela sabe coisas que ele não sabe. Às vezes, o comportamento dele na escola é totalmente diferente. E aí que a gente pega as crianças que têm transtorno. Porque, às vezes, uma criança que tem TDAH, que é transtorno de concentração, juntamente com o opositor, vamos supor, que é uma dessas, ele é extremamente agressivo. E se ele não tiver que tomar o medicamento, dependendo do grau que ele está, ele pode chegar e fazer coisas gravíssimas. Eu já tive um que ele pegou e bateu tanto no outro amiguinho, porque o outro não quis dar o brinquedo, que o outro foi parar no hospital. Ele bateu a cabeça do menino no chão. Mas por quê? Porque ele não tem controle emocional. Mas não é dele, é do que ele tem, do que ele gerou, né? Dentro dele existe esse transtorno. Só que o outro pai não vai entender. Então, tenha empatia pelos filhos dos outros, porque você não sabe o que um pai desse passa. É muito difícil, é muito difícil. Então, durante os 8 até os 10 anos, aí começa essa fase hormonal mesmo. Negócio de namorar, negócio de saber que gosta, que não gosta, e aí os pais ficam tudo doido, porque, meu Deus, é meu filho. Não, gente, eles vão se realinhar, vai dar certo. Vai dar certo. Acalme seus corações. Mas é porque agora nós estamos nessa época que o século mudou, as coisas são assim agora. E aí dos 10 aos 15, aí vem as questões de outras comunidades, que eles começam a fazer grupinhos, onde eles querem falar o que eles pensam. A minha filha tem 10 anos, ela fala, eu sou feminista, e ela, tudo por ela aprendeu sozinha. Porque ela foi pesquisar, foi buscar, e os grupos que ela anda é assim. E aí, olha o tanto que a gente caminhou dos 6 meses até os 15. Olha o tanto de geração energética, de traumas, de fala, de família, de amigo, de bullying, que essas pessoas carregaram até os 15. Aí, dos 15 aos 20, vem a fase da faculdade. Você tem que se formar nisso, você tem que não sei o que, e fica gerando um trauma de você não ser uma pessoa melhor lá na frente. Se você não for um advogado, se você não for um médico, você não vai conseguir, você não sei o que. E não é assim, estamos educando seres humanos, não robôs. E o problema está nisso. As pessoas criam filhos para serem robôs, para que eles vivam para aquela sociedade, que aquela sociedade tem que ser modelada para o que eles acham que é certo. Se o teu filho falar que quer ser músico, Deus me livre, músico não ganha dinheiro. Mas é verdade. Isso é o que é dito na sociedade. Né? Aí vem os traumas que ele está vivendo ali, quando ele vira um adulto, uma vida infeliz, que está trabalhando no que ele não gosta. A geração do meu pai não é a minha geração e muito menos a geração dos nossos filhos, né? Eles estão muito avançados. Totalmente. Emocionalmente, eles estão muito mais, hoje em dia, avançados do que nós, com 10 anos. Hoje, a minha filha me perguntou na hora do almoço assim, mãe, por que as pessoas elas querem comparar as outras como se eu tivesse que ser o modelo para alguém? Eu não tenho que ser modelo de ninguém.
Eu falei, Paola, mas existe uma coisa chamada caráter, educação e comportamento. E tu tem que juntar as 3 coisas. E tu tem que ser uma pessoa que seja adequada àquilo lá. Você dá um bom dia para alguém é educação. Não é você passar e virar, porque hoje eles não querem dar oi, bom dia. Antigamente passavam no padeiro e falavam, oi, moço, bom dia. Não é? Hoje eles já... Mas é porque eles vivem num mundo só deles. Mas é uma coisa deles de hoje em dia. Mas não, você tem que dar bom dia. Isso é educação. Aí a gente tem que remodelar certas coisas. Então tem situação e tem situação. Façam os comentários de vocês que eu vou chamar o intervalo comercial. Bom, Camila, eu fiquei aqui mais uma vez aprendendo, né? Olha, vou reavaliar esse negócio da Yasmin querer ser veterinária e eu falar, vamos lá pro lado da zootecnia, cuidar dos pastos, que dá mais dinheiro. Mas a verdade é essa, os nossos filhos, eles são diferentes de nós, pais, realmente. Eu sinto isso na pele como mãe. E a independência da minha filha de tomar decisões, de falar assim, mãe, se acalma. Ela fala para mim, mãe, se acalma. E a gente tem que aprender com os filhos, de fato. Realmente, a gente tem que aprender com os nossos filhos e saber também ensiná-los como equilibrar seu mundinho particular. Porque hoje cada um vive num mundinho, né? São as diferenças. Verdade. É difícil ser diferente. É difícil. E respeitar esse espaço também é uma coisa complicada, né? Porque eu acho que não tem um pai e uma mãe que não tenha curiosidade. Ai, que vontade de pegar esse celular e ver o que essa criança tá falando. Que tanto eles conversam ali, dão risada sozinho, ou às vezes estão jogando. É complicado viver nesse mundo de tecnologia. Na nossa época, pegar num telefone, né? Aquele que você discava, ainda rodava, não tinha isso. E hoje é tudo tão fácil, tão disponível. E ao mesmo tempo a nossa preocupação do o que essa facilidade também traz. Quando essa facilidade te traz coisas boas leituras, bons amigos, bons contatos, boas construções, que maravilha, né? Mas às vezes também tem a questão negativa dessa facilidade, né? Andar com grupos que não são bons, deixar de fazer as coisas que são positivas, entra em outros níveis, em outros grupos que não são legais. É difícil manter esse equilíbrio, essa estabilidade hoje em dia. Como pai, como educador, como tudo, né? Os pais viraram tudo dentro de casa. Então é difícil, é complicado. Tá, eu vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco a gente conclui, tá bom, minha querida? Um jogo rápido, num lá, outro cá. Não fique lagado. Nossa, morri. Acelera essa internet aí. Bora. Prepare-se para ser o rei do headshot com a Brasil Digital. Velocidade de até 300 mega. Planos a partir de R$ 99,90. Brasil Digital. Você conectado. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163.
que eu procurei. Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, voltando, estou aqui com a Camila 1, amiga da Camila 2, com a Camila 2, amiga da Camila 1. A ordem vocês decidem. Nós temos que falar do que mesmo que a gente combinou? Gente, eu rio assim mesmo 24 horas, tá? Então, o senhor falou para mim fazer a consideração final. Não, mas isso eu já sabia. Aí você falou do... Eu ia falar sobre a prevenção. Isso. Que as meninas estavam comentando. É a idade, minha filha. Eu tô numa idade que hoje eu parei na frente do meu portão assim. E o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que abrir também o portão para tirar o carro. Pô. Não é Alzheimer, porque eu não sabia. Não, é a Covid mesmo, meu bem. Foi. Porque no momento eu fiquei pensando, o que eu vim fazer aqui mesmo? Como é que eu vou? Se eu não abrir o portão, eu não saio. É verdade. É isso que eu estava fazendo. Por isso que é bom ter esposa, né, minha irmã? Não é? Bom, aí agora você fala então da prevenção? Da prevenção, e já fala questão. Lá do seu espaço lá. Tá, gratidão. Então, gente, em relação à prevenção, como eu estava falando com a Thaís, que ela falou assim, a questão de olhar o celular. Olhem. É o que eu faço. Peçam licença, sentem, falam, licença, meu filho. Mas pai, faz de surpresa, tá? Não vai pegar e falar que tu vai olhar que quando for ver não tem mais nada lá no celular. É que eu digo eles são mais ligeiros que nós, com certeza. Também tem como monitorar, né? Fazer uma conta do Gmail, você monitorar tudo que ele acessa online. A minha é assim. Tem que fazer um equilíbrio, mulher. Eu ia comentar isso, porque eu acho que ao mesmo tempo que nós lutamos pela nossa preservação, pela nosso espaço, nosso tempo, eu acho que isso é muito invasivo para um adolescente. Mas assim, eu não sou especialista. Esse é o meu ponto de vista como mãe. O meu já é que ele, quando ele deixar de ser adolescente, ele tem o espaço dele. Pronto. A partir do momento que eu dei o celular, eu sabia do risco. Eu não queria celular em casa. Ele resolveu dar celular para os 3 esse ano. Eu falei assim, é um risco que a gente corre. Mas instalar e monitorar Gmail, tipo... guarda, polícia. Eu faço mesmo. Eu não tenho. Não. Em casa é um Gmail dela, o e-mail dela, as redes sociais dela, mas não sei a minha, que nem eu. Não, a senha é dela, ela acessa, tranquilo. Só que assim, eu vejo, porque ela fica muito tempo no YouTube. Eu falo, minha filha, o que você está assistindo? Tô vendo isso e aquilo. E às vezes eu tô lá no trabalho, ela tá em casa online e eu tô vendo. E às vezes acontece, já aconteceu de contatos estranhos acessarem, conversarem com ela. E eu falo, minha filha, exclui esse contato. Mas eu não olho, não ouço as conversas dela, eu deixo pra ela, entendeu? É uma coisa dela, é particular dela. Mas eu converso com ela e espero que ela troque essa experiência e a conversa dela e ser sincera comigo, já que eu sou sincera com ela. Ela também mexe nas minhas redes, que eu sei. Tudo na vida é equilíbrio, né? Sim, senhor. Tudo na vida é equilíbrio. Então, vamos lá. Mesmo que a gente monitore na nossa casa, na escola, os amigos levam o celular e fazem o que querem. Então, nem sempre o risco está dentro de casa, está na escola, está no grupinho. Então, vamos lá. Tudo tem que ser concordado. Meu filho, olha, dá licença, vamos conversar aqui, eu quero ver com quem você está falando. Isso não é todo dia, você vai fazer uma vez ou outra, né? Mas na sinceridade, olha, pegue no celular, veja, né? Não tem problema, afinal de contas ninguém está fazendo nada. Outra coisa que eu falo muito é sobre essa questão deles, grupos que eles têm fechado, vocês sabiam que existe agora o anime, né? O problema todo na fase da criança, pré-adolescente da criança são os animes e os grupos
que falam muito sobre questão de sexo. A questão não é só o falar, a questão é a demonstração. Que vem nude, que vem casório, eles casam, se apaixonam, tudo dentro do desenho, só que muitos grupos que estão ali é rede de pedofilia. Então eu falo para conversar, olhar, porque é necessário. Pais, olhem para os seus filhos com amorosidade, com amor, com paciência. Tenham cautela quando vocês forem falar com eles. Eles são seus filhos. Se você não falar com amor, ninguém vai falar. Se você não ensinar eles a respeitar, ninguém vai respeitar. Se vocês não amar e honrar seus filhos, mesmo que o seu pai e a sua mãe não fez isso por vocês, não é problema deles. É um problema de vocês. Então, vocês têm que ser bons pais, boas mães e bons amigos. Eu sei que ser amigo de filho é difícil, porque você é pai. Mas você também tem que lembrar que o seu filho é seu, mas foi Deus que lhe deu, e ele vai crescer e vai ser um ser humano diferente de você. É do mundo, né? Onde é que é o seu endereço lá do... É na Afonso Pena, 249, Centro, Sala 2. Ele perto da onde? Espaço 4D no centro da cidade, ali perto da... É porque eu não queria falar o nome dos outros, pode falar? Perto da Roberto Simo, ali. Ah, tá. Tá dentro do telefone. Posto de localização. 9329-8574. 9329-8574. 74. Tivesse me falado, tinha mandado botar antes, desde o começo. Dá só tchau pra ela, criança, que não dá mais tempo. Obrigada, Camila. Gratidão. Obrigada, Xará. Gratidão. E por hoje é só, tá, minha amiga? Gratidão, Fica firme, meu irmão. tá? Muita luz. Pessoal, muito obrigado pela tua audiência, que o Grande Arquiteto Universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.